Eu tava Eu estranho. falei bonita. Tava estranho o quê? Tirando os cravos, aí ficou cheio de... Oi, meus ossinhos pesados. Tudo bom? Eu sou Jane Lima, essa é Tamires Rodrigues. E seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos fazer um mini tutorial, a maquiagem mais básica. Não vai ser uma maquiagem, uma produção minha mesmo, assim, assinada por mim. Porque eu não tenho todos os materiais aqui. Mas vai ser uma maquiagem assim, mais... um jeitinho Jane Lima, mas essa é uma maquiagem festiva de carnaval, né? Que a gente vai para o segundo ensaio de carnaval e eu vou produzir ela. Eu queria fazer uma aqui e fala, mas a gente não tem tempo. A gente vai deixar para a próxima oportunidade. Mas eu vou fazer aqui um tutorial. Deixem bastante like pra Tamires. Se vocês quiserem que ela volte, comentem aqui hashtag Tamires Rodrigues pra eu trazer ela de volta, beleza? Então fica aí com o tutorial. Vai ser um tutorial narrado, que a gente tá atrasado, mas vai ser um tutorial muito maravilhoso. Beijos e não saiam daí. Vamos começar! Então, gente, como eu falei no início do vídeo, não tava com todos os meus produtos, pincéis, tudo que eu tinha, eu fiz só uma necessaire bem básica, né? E com os produtos do meu amigo, então assim, eu não conhecia bem os produtos, mas no final deu certo. Fiquem acompanhando. Eu comecei usando essa blindagem, deixei na pele dela, deixei a pele absorver, não tinha nenhum produto de preparação de pele, ela só lavou o rosto e eu passei a blindagem, passei com a mão mesmo, porque eu não tinha nenhum pincel do O5, nenhum pincel Kabuki. E enquanto a pele ia absorvendo, porque sim, gente, eu queria uma coisa bem... que a pele dela absorvesse bem o produto para não ficar sambando a base, né? Já que a gente tava usando o produto de silicone, que é a blindagem. Aí eu iniciei pela sobrancelha, dei uma penteadinha assim, coloquei pra cima, ela tava meio desconfiada. Mas ela é um amor de pessoa, bem tranquila, não fica implicando com nada, não é uma Jane da vida. Ela é super de boaça, então eu fiquei bem à vontade de fazer a maquiagem nela. Como eu falei, comecei pela sobrancelha, fui preenchendo bem de boas, né, gente? Como eu faço sempre, pentio pra cima, vou aplicando a sombra. Eu usei uma sombra de olho porque eu não tinha nada específico para a sobrancelha. Eu queria um gelzinho. Inclusive, eu quero aprender a fazer a sobrancelha que o Vitor Miyagi fez em mim, gente. Que sobrancelha perfeita, perfeita, perfeita. Uma pena que eu estava com os olhos fechados e não catei todo o processo, mas eu ainda vou tentar. Aí eu já venho com o corretivo, também não levei corretivo cremoso, tô usando um corretivo líquido. Eu não gosto muito de trabalhar com corretivo líquido porque ele seca, né? Então ele não adere tanto à sombra, mas como a sombra que eu usei é uma sombra super pigmentada, no final deu bom. Eu tô usando o corretivo do tom da pele dela mesmo, vocês podem ver que não ficou bem clarão, né? Mas eu não ia fazer uma maquiagem muito colorida, com tons claros, tipo um laranja, um amarelo. Então, assim, não ia me atrapalhar para o que eu queria, tava ok. Mas não é uma opção que eu gosto de usar. Eu usei até o da New Face, que é um corretivo que tem uma cobertura alta, que eu gosto, mas não para esse tipo de processo, né? Aí vem com a esponjinha dando batidinhas para não ficar acumulando, porque como vocês sabem, além de ser um corretivo líquido, ele seca, então tinha que fazer tudo muito rápido para poder aderir à sombra. Aí fui dando batidinhas, fazendo acabamentinho aí, sem segredo nenhum, que vocês já estão acostumadas e cansadas de ver aqui neste canal. Aí eu já venho com uma sombra marrom. Eu não vou falar a marca, porque você vai usar o que você tiver em casa, tá certo? Vamos combinar assim. Mas essa paletinha é uma paletinha do meu amigo, da Anastasia Beverly Hills, e ela esfarela para um caramba. Tem uma ótima pigmentação, esfuma super, mas ela tem esse lance de esfarelar e manchar toda a pele. Graças a Deus eu comecei pelos olhos. Então eu fui aí, depositei para ficar bem pigmentado esse marrom, porque como eu não conhecia o produto, não tinha trabalhado com corretivo líquido, eu fiquei com medo de não dar certo. E eu só tinha esse pincel para esfumar, para fazer tudo, gente, era apenas um pincel. Aí fui aí, depositei bastante com o mesmo pincel. Vocês não estão vendo aí porque é um vídeo editado. Aí eu limpei o pincel todinho e vocês podem observar que eu estou esfumando as bordinhas com a mão bem de leve. O mesmo pincel e a mesma sombra, sem pegar mais. Tirei o excesso do pincel, você pode olhar que eu estou sempre tirando o excessinho da mão. O ideal é que tenha uma toalhinha, um paninho, um papel toalha. Fui tirando todo o excesso da bordinha, já foi esse esfumadão. Vocês podem ver que eu estou fazendo aí bem aceleradinho no outro olho. Eu deixei esse take porque aí vocês conseguem observar mais o quanto essa sombra ela vai diluindo, né? Aí eu venho com o mesmo pincel, com outra sombra, outro marrom, um pouco mais fechado, um pouco mais frio, porque esse primeiro marrom que eu coloquei ele é bem quente.
né? Que o subtom dela é bem amarelinho, a pele dela é bem quente. Então eu quis ir nessa linha, né? Pode olhar a profundidade que já deu a diferença, que já vai ficando mais profissional, esfumado, né? Como eu sempre digo, tem dificuldade de esfumar a maquiagem, começa com o tom de marrom e vai colocando outros tons bem próximos, para poder fazer esse degradê legal. Fiz a mesma coisa do outro lado, gente, eu só usei esse pincel para tudo. E ainda mais eu levei esse pincel para fazer o nariz, gente, aí só tinha ele de esfumar, porque eu achei que eu ia fazer um delineado de gatinho e tava tudo bem. Na mesma paletinha tinha uma sombra cintilante verde, um verde musgo, e eu usei ela como base de sombra para colocar um glitter depois. No início eu ia usar só ela, mas eu achei que ela ficou muito fechada, deixou um olho muito escuro. E eu não queria, né? Eu apliquei com o dedo porque esse tipo de sombra, esse acabamento da sombra, esse acetinado, cintilante, ele só fica legal quando é aplicado ou molhada com o pincel úmido ou com o dedo. Então eu optei com o dedo porque eu não tinha nem o pincel, nem tinha nada para umidificar o pincel. Então, gente, foi com o dedo mesmo. Mas é isso, no final vai dar certo. E quanto mais você esfuma com o dedo, mais brilho você ativa na sombra, né? Igual o iluminador, quanto mais você vai polindo, ele vai ficando mais cintilante. Eu vi que tava muito escuro ainda, disse, vou dar uma iluminada, porque o olho da Tamires, ele não comporta bem um cut, ele não comporta um delineado, né? O olho dela é aquele olhinho bem oriental, bem puxadinho. Fica bonito com o cut crease, mas não seria de uma oportunidade de primeira assim fazer, porque eu fiquei com medo de dar errado. Então, não tinha nem material e fiquei com medo também de dar errado. Optei pela minha zona de conforto, que é esse olho esfumadão, com a parte interna mais iluminada. Eu botei uma sombra meio amanteigada, douradinha, puxando um brilhinho bem dourado, mas depois eu vi que ficou parecendo a bandeira do Brasil, amarelo e verde. Aí depois eu dou uma iluminada ainda mais. Aí venho com o dedo, dei uma esfumadinha entre o verde e o douradinho que eu coloquei. E agora eu venho com a canetinha e ia fazer um delineado infinito, né? Esfumadinho no cantinho externo. Mas eu não tinha um pincel pequenininho para esfumar o preto. Eu fui puxar um gatinho, me arrependi. Como eu já falei, o olhinho dela não comporta um delineado gatinho. Quando ela abre, o delineado ele se esconde na pálpebra móvel dela. E é vivendo e aprendendo, né, gente? A gente tá aqui para compartilhar experiências. O delineado fica perfeito. A pálpebra dela é bem lisinha, mas ela enterra tudo que tem na pálpebra móvel. Ela tem um espaço de pálpebra fixa maravilhoso, só que a pálpebra dela móvel é bem pequenininha. Da próxima vez eu vou tentar fazer uma maquiagem mais elaborada, com a posição de luz, de câmera, tudo melhor, beleza? E é isso, a gente ia fazer uma aqui fala, mas aí não deu. Eu disse, não, vamos gravar uma coisinha aqui, pelo menos para ter um conteúdozinho pra gente trabalhar, né? Aí peguei uns cílios aí, tirei a medida do olho dela, como eu falei, o olho dela é bem pequenininho. E já fui aplicando máscara de cílios. Essa máscara de cílios é da Pink 21, amo, sou apaixonada. Ela tem um aplicador maravilhoso. Tamires super de boa, não fazia nada. Ficava só ali mexendo no celular, olhava assim meio de lado, desconfiada. Aí vim com a base, o mesmo tom da base que eu usei no meu tom de pele. A Tamires ela ainda é um pouquinho mais branquinha do que eu, só que ela é aquela branquinha que leva um pouquinho de sol, sabe? Eu nem sol levo, só aquela branca transparente, ela é uma branca mais, como é que se diz? Mais coradinha, né? Com vermelhinho no rosto. E eu fui aplicando aí como eu sempre aplico, gente. Essa parte é maravilhosa, porque aí você vai vendo que a sombra do olho vai ficando mais ok, porque no início a gente acha que vai dar tudo errado, né? Que tá ficando feio, que não era pra ser assim. Mas no final deu certo. Vocês vão ver, não saiam daí, não desista desse vídeo. Vai ficar linda a maquiagem. Aí eu fui aí já contornando a sobrancelha, como eu gosto de fazer, pra ficar mais natural, com a base. Fui dando acabamento com a esponjinha. Essa base é maravilhosa. Foi o Alan que me prestou, achei por tudíssimo. Ela tem um acabamento leve, mas ela cobre bem, sabe? A textura dela na pele realmente é muito leve. Aí eu já veio com corretivo. Esse corretivo é da SP Color. Se vocês observarem, ele é do tom da pele, sabe? Não é um corretivo para iluminar, porque eu levei mesmo um kit de maquiagem, como eu já falei, para o dia a dia. Eu não levei nada para me produzir, porque eu nem pensei, sabe, gente? Eu fui muito pêssega, a verdade é essa. Podia ter levado as minhas makes babadeiras, mas enfim. Deixa para uma próxima oportunidade. Aí fui colocando e tentando fazer um ponto de luz, mas acabou que não ficou iluminado, ó, quando eu dei batidinhas, né? Fiz o acabamento, o corretivo se funiu com a base, ficou tudo no tom só. E é isso, gente. Vivendo e aprendendo.
eu estou falando do áudio, tá maravilhoso, né? Porque eu estou falando com um microfone. Eu ganhei do rostinho pesado. Beijo, beijo, beijo. Se eu estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada pelo microfone. Está sendo incrível para o meu trabalho e a evolução do meu canal. Obrigada de nada. Vamos continuar. Aí foi dando batidinhas para não deixar nada acumulado. Você já pode observar que o olho já vai tomando forma, já vai ficando mais viva a cor. E depois, amiga, já vim fazendo o contorno. Não tinha corretivo cremoso, então eu optei por fazer o corretivo em pó, já que a pele dela ainda estava úmida, né? Não tinha selado. Fui dando bastante caprichado, viu? Esse contorno, na verdade, é um pó mais escuro que eu amo como contorno. Ele tem um tom neutro, mas é um neutro puxado para o quente. Então, fui aí caprichando nas têmporas, emendando com esfumado do marrom da sombra para ficar bem bonito, sabe? Para ficar uma sombra bem diluída aí no canto externo. Depois eu já venho com blush. Esse blush é um degradê de blush, que ele é um rosa mais pêssego e ele não tem brilho. Esse blush é do meu amigo. Ai, gente, eu não lembro a marca. Aí eu já fui colando os cílios. Gente, foi um aué essa cola, viu? Era uma cola vencida, cheia de água dentro, para poder render. E o meu cílios mesmo caiu. Da Tamiri segurou, porque eu colei direitinho. E no meu eu faço daquele jeito, né, amiga? Que você já sabe. Aí eu colava, descolava, aí colar de novo. E foi uma luta, gente. Foi uma luta.
Segura. Vai, até o jogador de fora. Olha o movimento aqui, ó. Passar de palmas, a mão pode sair da linha. Acelera, acelera. Isso. 2, 3, 4, 5, 6.